chegando com Vida Sustentável. Temos falado sempre aqui no programa sobre a importância da reciclagem dos resíduos para diminuir a exploração dos recursos naturais, a poluição acelerada do planeta, o aquecimento global e os consequentes desastres. E quanto desafio ainda temos a enfrentar. Em Teresina, por exemplo, só das residências, a Prefeitura recolhe 17 mil toneladas de resíduos por mês. A coleta seletiva, fundamental para a reciclagem, só atinge 170 toneladas, 1% do total. Essa separação é feita em alguns condomínios ou por meio dos PEVs, os pontos de entrega voluntária. E do pouco que chega, nem tudo pode ser reciclado. Para alguns materiais, a logística é complexa, mas falta também informação e até sensibilidade de parte da população. Eu fui conferir com a presidente da Associação Piauiense de Engenharia Ambiental e Sanitária, Carolina Penteado. Na Avenida Marechal Castelo Branco, a poucos passos de um PEV, ponto de entrega voluntária, encontramos resíduo dentro de sacos, material que não serve para reciclar. Muitas pessoas colocam nos recipientes restos de alimentos e até fezes de animais. São materiais que, misturados, contaminam os outros, inviabilizando a reciclagem. Mas há outros cuidados orientados pela engenheira ambiental e sanitária, Carolina Penteado. A gente observa que em cada um desses PEVs, que são os pontos de entrega voluntária, tem a descrição de alguns materiais, mas aqui pelo plástico, por exemplo, a gente observa que não tem a descrição de algo que é bem básico, que são aqueles saquinhos de alimentos, de floco de milho, de açúcar, tudo isso entra na reciclagem. Exatamente, a depender da reciclabilidade. Então, alguns materiais acabam entrando e outros acabam não entrando. Por isso, precisa de uma descrição mais detalhada do tipo de material que, de fato, ele é reciclável e tem esse potencial de reciclabilidade, que é a viabilidade econômica e logística para que, de fato, esse material ele seja reciclado. Para você entender o que você precisa realmente, de fato, separar e o que não é, de fato, reciclável, você precisa de conhecimento. E esse conhecimento, ele é um conhecimento técnico, né? Então, a educação ambiental, ela é essencial para que a população, ela saiba, de fato, como que ela deve separar o material que é reciclável, dar o tratamento adequado, por exemplo, quando o material está contaminado, com resto de alimentos, resto de líquidos e outras coisas, acaba que ele se torna inviabilizado de ir para o processo de reciclagem. Então, no momento que chega esse material em uma cooperativa para fazer esse processo de triagem, esse material poderia até ser reciclável, porém, com esse tipo de contaminação, ele acaba perdendo a viabilidade e ele acaba indo para ser destinado no aterro sanitário. Bom, a gente tem aqui, por exemplo, diversos tipos de plástico e de papel, porque acho que a complicação começa por aí, são muitos os tipos de plástico, né? A gente tem aqui uma embalagem de uma caixa de pizza, que dentro é papelão, mas do lado de fora tem uma película plástica. Exatamente. E aí, como você mencionou, tem um processo de tintura, né, por conta da conformação do produto, né? Então a gente vê ilustrações, então isso aqui vai também adicionar aí tintas para fazer essa coloração e isso acaba inviabilizando esse material de ser reciclado. Então, se fosse só aquela caixa de papelão, sim, ela pega um pouco de gordura, ela serve para compostagem, por exemplo, mas não serviria para reciclagem do resíduo sólido. Dependendo da intensidade da gordura, essa embalagem ela pode ainda passar por um processo de reciclagem. O problema é que o papelão, quando ele entra em contato com a umidade, ele acaba perdendo características físicas importantes dele, que valorizam para
esse processo de reciclagem. Então, quando o papelão ele vem com contaminações, seja umidade, seja também contato com produtos químicos, ele acaba também sendo inviabilizado para ser encaminhado. Isso aqui, por exemplo, serviria? No caso desse tipo de material, o recomendado é que você realmente faça o descarte correto na reciclagem, que lá ele vai passar por um processo de triagem e de fato vai ser confirmada a reciclabilidade dele ou não. Então, na dúvida, esse tipo de material precisa ser encaminhado. Esse material é uma grande dúvida, esse material que tem a lâmina de alumínio. É praticamente inviável da gente fazer o processo de reciclagem, considerando o nosso estado, considerando que o nosso estado não tem ainda indústria que faça a reciclagem desse processo e que as indústrias que têm ainda para fazer triagem desse material misto, elas são muito escassas e ainda não se tem uma viabilidade econômica para trabalhar esse tipo de material. Porque acaba encarecendo esse processo de separação. Exatamente. E esse tipo também de material, dificilmente ele tem uma logística viável de reciclagem. A gente vê que o símbolo diz que é material 7, né? Com o símbolo da reciclagem. Isso quer dizer que quanto maior esse número, menor as chances dele realmente passar por um processo efetivo de reciclagem. Porém, na dúvida, é interessante fazer o processo de triagem, né? Porque precisa ainda ser pacificada toda essa questão desse conhecimento, né, com dados mais precisos sobre essa informação. Inclusive, as pessoas podem trazer direto para um dos pontos de coleta, os PEBs, ou podem também procurar uma cooperativa mais próxima de casa e levar diretamente. É viável, é indicado, na verdade, sempre lavar essas embalagens, no caso das embalagens de alimento, antes de destinar? Olha, é interessante que você, dentro da sua residência, você também utilize uma forma sustentável de fazer essa lavagem. Esse material, ele realmente precisa ter esse tratamento de limpeza antes da destinação, porque isso vai garantir que esse material ele vai ser viável para o processo de reciclagem. Porém, utilizar a água, que é um recurso natural limitado, né, renovável, mas também limitado, você precisa ter cuidado nesse consumo, nessa utilização da água, porque você vai acabar consumindo mais água para fazer esse processo. Então você pode utilizar, por exemplo, na sua residência, uma água de reuso para fazer a lavagem desses resíduos, né? Por exemplo, uma água que sobrou da lavagem de uma máquina de roupa, que você consegue captar essa água de lavagem. Se você separar em um recipiente, né, diariamente para você fazer a limpeza desse material, é uma solução viável e sustentável para você também estar praticando a sua responsabilidade ambiental. Usar o lenço de papel também para tirar já esse resíduo maior, né, dependendo do tipo de alimento. Exatamente. Eu faço isso, funciona. Por exemplo, usei o lenço de papel e já utilizo para limpar aquela vasilha que eu Exatamente, porque você está utilizando um material que você já utilizou para uma outra finalidade e você está fazendo um processo de reaproveitamento dentro da sua própria casa. Então, quando a gente vê, né, essa cadeia de prioridade de resíduos, que é a não geração, a redução, o reaproveitamento, a reutilização, isso também faz parte que a própria população se engaje nesse pensamento, e essa forma de aplicar até no tratamento do resíduo, na limpeza, é uma forma já de reutilizar, porque você está reutilizando um recurso natural, que é a água, né, que é um bem extremamente necessário para a sobrevivência dos seres vivos, e você está ali utilizando o papel, que passou por todo um processo de fabricação, você já usou para uma finalidade específica e você está fazendo o processo de reutilização. Então isso é um exemplo da prática sustentável de resíduos sólidos dentro de uma residência. Que tem ao redor aqui, infelizmente, e é fruto
muito disso também. Às vezes as pessoas descartam irregularmente e vai descendo aí para o leito do rio, né? A gente pode considerar que esse material ele está inviabilizado de ser transportado para reciclagem por conta da mistura com outros tipos de materiais. Então aqui a gente vê a pilha, né? Aqui nessa caixa, a pilha ela é um resíduo perigoso. Ele não pode ser descartado nenhuma pilha e bateria em PEVs de reciclagem, muito menos em beiras de rio. Então a gente percebe que falta realmente conhecimento da população com relação a esse processo de segregação na sua fonte de geração, para que não chegue esse tipo de material de forma incorreta. Gente, nós estamos aqui, o quê? Uns 4 metros do PEV, né? Acho que mais ou menos isso, Carolina, uns 4 metros, só a distância. E aí, ao invés de colocar aqui, porque vai lembrar, inclusive, que o PEV, você pode colocar o vidro quebrado, não precisa ser o vidro inteiro, né? Exatamente. E a gente deixou de aproveitar todo esse material que tá ali. Ele só precisa ser acondicionado de forma correta, né? Porque o vidro geralmente a gente coloca numa caixa, porque se a gente colocar assim, para eles também juntarem isso, então é um pouco complicado o design desse PEV nesse ponto para recepção do vidro, certo? Mas lembrando que, por exemplo, o espelho, ele não pode ser misturado com o vidro, né? Lá naquele ponto de descarte incorreto, a gente viu ali que tem espelho estilhaçado e esse material realmente não é reciclável, certo? E não pode ser misturado. Então o ideal é, no caso do vidro, se você vier trazer, colocar dentro de uma caixa. E aí na cooperativa eles fazem essa triagem. Seria importante. Né? Agora sim a gente percebe que vai ficar difícil a logística para alguém jogar aqui dentro. Então acaba jogando as garrafas e elas acabam quebrando. E o que acontece? Se quebra uma garrafa verde, uma garrafa transparente, os estilhaços eles vão se misturar. E aí, para você fazer esse processo de segregação de cores após a mistura do vidro, é totalmente inviável. Então, poderia o PEV ter uma entrada de acesso um pouco mais baixa. De repente até aqui, né? Para que a pessoa, e a recomendação de uma forma de acondicionamento do vidro para que a gente não tenha que jogar e quebrar e misturar. Lembrando, né, que o PEV, esse ponto de entrega voluntária de resíduos, ele é um ponto para receber materiais recicláveis. Ele está instalado aqui às margens do rio Poti. Quando a gente instala qualquer tipo de equipamento de coleta de resíduos sólidos, esses equipamentos tendem a ter o descarte correto, assim como o descarte incorreto. Então as pessoas utilizam aquele local como referência de colocar o seu resíduo. E umas vão acertar no local adequado e outras vão colocar, conforme a gente pôde observar, naquele ponto de forma totalmente incorreta. Então, esses pontos de entrega de resíduos, eles precisam ser monitorados mais continuamente, porque além de ser uma área de preservação permanente, né, um APP, e ser protegida legalmente com relação aos usos feitos nela, a gente está aqui na mata ciliar do rio Poti. O rio está a poucos metros. Quando há esse descarte irregular desse material em uma chuva, eles são carreados para dentro do nosso rio e acaba gerando todo um processo de contaminação. Então é preciso tanto monitoramento contínuo como um programa de educação ambiental eficiente para que as pessoas que cheguem aqui com seus resíduos, elas sejam imediatamente instruídas a fazer o descarte correto e fiscalizadas no caso da tentativa de um descarte incorreto. A coordenadora de limpeza pública da ETURB, Michele Noleto, nos informou que há agentes treinados para orientar a população em cada um dos PEVs, mas que eles cumprem horário comercial. Muita gente descartaria esses resíduos indevidos durante a noite. Jamais coloque produtos sujos de alimentos ou até fezes nesses PEVs. O que sobrou das refeições também pode ser reciclado, mas através de outro processo, a compostagem, que inclusive já mostramos aqui, que transforma tudo em adubo nutritivo.
E antes de fazer o descarte correto para a reciclagem, devemos repensar o que compramos, reduzir e reutilizar o que for possível. O Vida Sustentável de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.